Duas palavras. Foi só o que Jesus precisou para fazer a primeira e, olha, talvez a mais importante pergunta do Evangelho de João. É uma pergunta feita há 2000 anos, mas que parece que foi pensada, sabe, exatamente para a nossa busca incessante de hoje. Vamos descobrir juntos como essa questão tão simples pode, na verdade, mudar tudo. Que buscais? É isso. Simples assim. A primeira pergunta que Jesus faz para quem decide seguir ele. E ela vai direto ao ponto, né? Não é sobre regras, não é sobre rituais, é sobre a nossa intenção mais profunda. Vale a pena parar para pensar. O que de verdade a gente está buscando na vida? Então, no nosso papo de hoje, a gente vai explorar essa pergunta fundamental. Vamos entender o convite que vem logo depois, o vinde e verde. Vamos analisar o que acaba nos distraindo dessa busca, algo que podemos chamar de casca da vida, e aí sim, descobrir o caminho para a profundidade e como isso tudo se torna uma escolha de todo dia. Vamos começar por aqui, a pergunta fundamental. Antes de mais nada, vamos entender o poder que se esconde nessas duas palavrinhas e em que cenário elas foram ditas. Tenta imaginar a cena. 2 discípulos de João Batista ouvem falar de Jesus e, cheios de curiosidade, começam a seguir ele meio de longe. Jesus percebe, claro, ele se vira e, em vez de um longo discurso, faz uma única pergunta, bem direta. Que buscais? E o genial disso é que ele não estava perguntando só para eles. Essa pergunta ela atravessa o tempo e chega até nós hoje. E agora a parte mais interessante. Em vez de responder o que buscavam, eles perguntam outra coisa. Mestre, onde moras? Eles queriam, sei lá, um endereço, mas a resposta de Jesus revela algo muito mais profundo. Não se trata de um lugar, mas sim de um caminho. Vinde e vede. A resposta não é uma informação, é um convite para ação. Ele não diz onde mora, mas como descobrir. É praticamente um programa de vida, sabe? Baseado na experiência de cada um, não em teoria. É um chamado para a gente encontrar essa morada interior, essa paz. E esse convite pode ser quebrado em 3 passos. Primeiro, o movimento, o vinde. É a decisão de sair da nossa zona de conforto. Depois vem o empenho, a perseverança, a dedicação no caminho. E aí, por fim, a revelação, o vede, a capacidade de enxergar aquilo que antes estava oculto. Ou seja, não dá para ver sem antes caminhar. Certo, se o convite é tão simples, por que essa busca parece tão difícil para a gente? O principal obstáculo nos dias de hoje pode ser resumido numa metáfora bem poderosa do autor espiritual Emmanuel. A casca da vida. A casca da vida é exatamente isso. Essa camada superficial onde a gente vive na maior parte do tempo. É o foco no prazer imediato, nas aparências, naquilo que é passageiro. É como se a gente passasse a vida inteira polindo a casca de uma fruta sem nunca provar o sabor que está lá dentro. E a diferença é gritante. Viver na casca é correr atrás do prazer imediato, das aparências, das coisas que se desgastam e acabam. Por outro lado, focar no núcleo é investir naquilo que é permanente, valores, sentimentos que duram, crescimento espiritual. No fim das contas, a qualidade da nossa vida depende totalmente dessa escolha. E para a gente ter uma noção de como estamos presos nessa casca, um dado que é francamente assustador. No Brasil, a média de tempo em redes sociais passa de 9 horas por dia. Pensa nisso, 9 horas diárias investidas na superfície, alimentando a distração e nos afastando do que realmente importa. E essa percepção não é de hoje, não. O apóstolo Paulo já dizia: as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. O valor real não está na aparência, está na essência. Não está no corpo, mas no afeto que esse corpo expressa. Ok, então como é que se sai da casca? Como a gente começa essa jornada em direção ao que é mais profundo? O segredo está em entender como a verdadeira busca espiritual funciona. E o ponto central é este. Não tem resposta pronta. Não tem atalho. A espiritualidade nos dá as ferramentas, mas não a casa construída. Ela nos entrega a semente e convida a gente a cultivar. Cada passo, cada pedacinho da compreensão precisa ser construído por nós. E aqui que entra a promessa: se creres, verás a glória de Deus. E crer, nesse sentido, é confiar no processo. É continuar caminhando, mesmo sem ver o destino final, com aquela certeza de que o esforço por si só já vai ajustando a nossa visão e nos permite, enfim, enxergar. Em outras palavras, essa capacidade de ver não é um dom que cai do céu, é uma conquista. Exige perseverança na dificuldade, exige dedicação de tempo, de energia e a coragem de olhar além da superfície.
É um caminho que a gente constrói passo a passo, confiando que cada esforço nos deixa mais perto da clareza. E no fim, tudo isso se resume a algo bem prático. A jornada espiritual não é um grande evento isolado, mas uma escolha constante que a gente faz sobre onde focar nossa atenção dia após dia. A lógica é simples e bem direta. A nossa realidade é moldada pelo nosso foco. Se a nossa atenção é consumida pela casca, pelas distrações, nossa vida vai ser superficial. Mas, se a gente direciona essa atenção para o autoconhecimento, para os ensinamentos profundos, a gente começa a enxergar uma realidade completamente diferente, muito mais rica, com muito mais significado. Então aquela pergunta de 2000 anos atrás se torna incrivelmente moderna, né? No meio de um bombardeio de notificações, de distrações, que buscais vira uma pergunta diária, onde eu estou colocando minha energia, o que eu estou de fato escolhendo ver. E a grande lição é esta: uma visão profunda da vida não acontece por acaso. Não é um presente. É o resultado de uma jornada consciente e dedicada. É o fruto que a gente colhe quando tem a coragem de aceitar aquele convite: vinde e vede. E assim, a gente volta para a pergunta inicial, mas agora a responsabilidade é nossa. A questão ecoa hoje, para cada um. Diante de um mundo com infinitas distrações, o que realmente se busca ver? Porque essa resposta define todo o resto.